Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico e hoje com a nossa playlist de segunda-feira para quem gosta de pegar as estreias do livro Antropologia Cultural, do Luiz Gonzaga de Melo. Chegamos hoje ao episódio 14, vamos continuar falando sobre o funcionalismo, especificando a questão das instituições, né? A categoria instituições é muito importante para o funcionalismo, tanto do Malinowski quanto do Radcliffe Brown. E aí a gente vai entrar no próprio Radcliffe Brown, terminando o Malinowski, e fazer algumas conclusões a respeito do funcionalismo e as interconexões teóricas com outras áreas da ciência social, certo? Então hoje a gente vai tratar disso, vai continuar com o funcionalismo. Para quem não viu o último episódio, episódio 13, vai lá, dê uma olhada, falando sobre o funcionalismo e especialmente do Malinowski, certo? Trabalho de campo, a ida a campo e o estudo das instituições. Aí vai focar hoje nas instituições, certo? Antes de começar também, não se esqueça de se inscrever no canal se não está inscrito, certo? Chegamos hoje a 1.370 inscritos. Dê like no vídeo, comente, compartilhe, clique aí no Seja Membro para ser membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos e dê o valeu aí, que é o coraçãozinho com um cifrão. Além disso, dê uma olhada no meu novo livro, está aqui o card dele, o Em Busca da Verdade 3, e também dê uma olhada no Apoia-se para apoiar o canal. Estamos aqui comemorando um ano dos nossos apoiadores, aqui o card. Vamos agora ao spot. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, na notas de aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! É esse aí, o spot do Apoia-se. Se quiser, apoia o canal e ainda pode ganhar um livro. Vamos lá. O estudo das instituições. Malinowski elegeu a instituição como unidade básica de sua análise funcionalista. Quer dizer, ele pega algumas instituições da sociedade e aí coloca a instituição que está sendo analisada como centro do processo descritivo dele, certo? Então, no caso, o Malinowski estudou principalmente uma instituição econômica que foi as relações de troca lá dos Trobian, né? a Kula, que, como eu falei no último episódio, é um conjunto de eventos que envolve a manufatura, né? O artesanato de peças que são levadas para serem trocadas nas várias comunidades que fazem parte do arquipélago, né, na Polinésia, do qual os trobianos faziam parte, né? E aí eles iam com os barcos deles, aqueles barcos grandes que conseguiam atravessar o oceano de uma ilha para outra e faziam todo um circuito para fazer aquelas trocas. A unidade funcional, que chamei de instituição diferente de complexo de cultura ou complexo de traços, quando definido como composto de elementos que não se situam em qualquer relação necessária. Com efeito, a unidade funcional é concreta, ou seja, pode ser observada como um agrupamento social definido. Então, quando o antropólogo vai para campo e observa, por exemplo, uma família, ele está, segundo a funcionalismo, observando uma instituição, no caso a instituição familiar, né, uma instituição parental, né, ou algo relacionado. E essa observação como instituição permite o processo de descrição e comparação. E aí vai levar em conta também as experiências próprias da cultura do antropólogo. Malinowski ele apresenta a instituição como composto analiticamente de estatuto, pessoal, normas,
aparelhagem material, atividades e função. Na instituição, ele vê uma relação necessária entre ela e o cumprimento da função. Acredita mesmo que uma instituição desprovida de função tende a desaparecer. Então, a ideia é que a existência da instituição está ligada à função que ela exerce, né? Então, a função, por exemplo, da CULA como instituição econômico-comercial, né, apesar de eles não terem dinheiro, mas é uma instituição de troca, serve para a manutenção das relações entre as diferentes aldeias, né, tribos que constituem o arquipélago trobiano. Então ela tem uma função de agregar aquela sociedade. A partir do momento que, inclusive no próprio livro ele fala, né, a partir do momento que essas comunidades vão entrando em contato com outras formas de comércio, né, de trocas, que envolvem dinheiro, envolvem outras mercadorias, a tendência da CULA seria desaparecer como provavelmente desapareceu. Então, como as sociedades, né, as culturas são dinâmicas, então faz sentido que essas sociedades, elas, por mais que tenham essas instituições ritualmente estabelecidas, com o tempo elas se modificam, elas se transformam em outra coisa, porque perde a função que está dizendo aqui. Por isso que é funcionalismo, né? Certo, a CULA tá aqui. O estatuto seria, pois, um conjunto de normas extensivas a todos os grupos, enquanto representa a ligação da instituição estudada às demais instituições. Então, o estatuto não seria necessariamente regras escritas, né? Seriam regras tácitas que todos reconhecem. Então, uma regra, por exemplo, da CULA é que se você recebe um presente, né, recebe um objeto, você tem que dar outro objeto, de preferência um objeto de valor similar, valor simbólico similar. Então, por exemplo, qual o sentido de você trocar um punhado de inhames por outro punhado de inhames? Você está trocando a mesma coisa. Mas, no entanto, havia uma força simbólica muito grande das famílias, né, que conseguiam produzir mais inhames e outras que produziam menos. Então, é como se fosse assim, é uma maneira de expressar a habilidade daquela unidade familiar de produzir mais ou menos inhames. Então, essa regra é aceita. Por isso que fala de estatuto, né? É uma aceitação da norma. O pessoal, portanto, concretamente, não pode ir de encontro a outras instituições de sua cultura, porém tem uma função concreta a alcançar sob as circunstâncias concretas de limitações ambientais. Então, cada indivíduo, né, por isso que é o pessoal da comunidade, da sociedade, tem que aceitar o funcionamento da instituição. Certo? Então ele não pode ir contra aquilo ali. Pode até ir, né? Porque na verdade todo modelo de funcionamento de uma sociedade baseada em regras, que é qualquer sociedade, tem sempre aquele que desvia. Certo? Então quem desvia da regra acaba sendo enquadrado em algum outro esquema. Ou um esquema de sanção, um esquema de ostracismo, né? Afastamento. Há sempre algum tipo de processo de adaptação. Assim, se considerarmos a família, ela deve obedecer ao estatuto familiar. Casamento, A família, de modo geral, de modo geral e impreciso, corresponde de certo modo a um estatuto. O que existe concretamente é marido e mulher com os filhos e outros parentes. Estes vivem concretamente sobre normas concretas que possibilitam o cumprimento do estatuto e permitem o desempenho da função de fornecer cidadãos à comunidade. Quer dizer, a função da família é fornecer cidadãos para aquela sociedade. Eu vou colocar um exemplo aqui, mas que eu mesmo não entendi o que é que eu escrevi. Tem artigo humano. O esquema teórico de explicação do funcionalismo é baseado no pressuposto de que a ação sociocultural é teleológica, isto é, voltada para um fim, para objetivos ou metas. Por isso que é teleológica. Então, tudo é centrado na questão, no conceito de a categoria função relacionada com o conceito de função, certo? Então, as instituições existem naquela sociedade e exercem funções que mantêm a sociedade existindo, funcionando como um todo. A analogia que é feita, né, normalmente, que inclusive aqui ele fala uma relação do funcionalismo na antropologia com o funcionalismo na sociologia,
é uma analogia que é feita na sociologia a respeito do corpo humano, né? Então, a organicidade do corpo humano, você tem os diversos órgãos, cada um exercendo uma função. Então, cada órgão seria uma instituição, nesse caso, sociedade. E aí cada um exerce uma função, e aí se cada órgão exerce sua função de maneira adequada, o corpo como um todo funciona bem. Certo? Então, se o fígado está funcionando bem, o coração funcionando bem, o estômago, né, o intestino, o coração, o pulmão, tudo funcionando de acordo com sua função esperada, então o corpo todo funciona bem. Então, segundo a analogia funcionalista na sociologia, que aí a antropologia também elabora, mas de um jeito um pouco diferente, esse funcionamento do todo é dependente do funcionamento das partes. A inter-relação das instituições é bem mais efetiva do que supõe Malinowski. Ele percebeu que o funcionalismo, como conceito de função, mostra tão só o aspecto conservador ou a função de latência, na expressão de Talcott Parsons. Talcott Parsons aqui no canal já trabalhou muito também, quando falou do funcionalismo na sociologia. Daí falar ele de disfunção, ou seja, de perturbações decorrentes de inovações culturais no sistema. Então, o funcionamento da sociedade é conservador. E aí os desvios que aparecem são disfunções, eles exigem do sistema, né, da sociedade, que haja uma adaptação. Então, por exemplo, na cula lá do Strobian, lá do Malinowski, à medida que o comércio, né, o comércio monetário vai se infiltrando culturalmente naquela sociedade, evidentemente, essa instituição vai desaparecendo ou vai se alterando, né? Vai se modificando para um tipo diferente de instituição de troca. A ideia é que o processo de adaptação do que é o desvio, então, por exemplo, em algum momento, talvez, alguém das comunidades Trobian começou a desprezar a cula para poder fazer comércio com os colonizadores, por exemplo, era o desviante, né? Era o disfuncional. E aí, com o tempo de adaptação daquela sociedade, aquilo passou a ser o normal, que seria a comunidade hoje, né? Se é que ainda existe do mesmo jeito, que eu acho muito difícil, exerce comércio normal com outros povos ou com eles mesmos usando dinheiro, né? Sem ser a questão da troca dos produtos. Para Malinowski, uma cultura deve ser encarada como uma totalidade coerente e todos os aspectos que apresenta. Parentesco, economia, política, religião, etc. Não podem de maneira alguma ser interpretados separadamente. Certo? Então foi a ideia da analogia do corpo que eu falei. Então aí conclui o funcionalismo do Malinowski. Aí o Gonzaga de Mello vai falar um pouquinho do funcionalismo do Radcliffe Brown. Ele colocou assim: o espaço aqui reservado para tratar do funcionalismo do Radcliffe Brown vai restringir bastante, pois há muitos pontos semelhantes entre os dois, né, ele e Malinowski. Em linhas gerais, só pode dizer que o funcionalismo do Radcliffe Brown obedece mais a uma linha de explicação sociológica, ao passo que Malinowski, sem desprezar este aspecto, firma-se também com uma explicação psicológica. Como foi visto, Bom, essa diferença, né, fica bem forte. Eu, pelo menos, eu conheço a obra do Malinowski, mas não do Radcliffe Brown. No Malinowski, esse aspecto psicológico aparece muito nos efeitos das crenças, né, no conjunto de crenças do povo Trobian nos indivíduos. Então, eu me lembro que tinha um negócio de uma viagem, uma caçada que ele foi, alguma coisa assim, uma pescaria que ele foi, e que eles paravam durante muitos dias enquanto estava ventando, porque naquela ventania tinha um uivo que eles identificavam como sendo como se fosse de bruxas, né? Bruxas sobrevoando lá o local, e aí não permitia que fizesse a pescaria ou a caçada, acho que era a pescaria. E aí ele foi descrevendo e colocando sua opinião sobre o efeito psicológico daquilo ali sobre os indivíduos envolvidos, né? Então isso aí, pelo que está dizendo aqui, o Radcliffe Brown não coloca. Em ambos, todavia, há uma afirmação tácita da teoria do equilíbrio social. Os dois salientam o caráter totalizador e configuracionista da vida sociocultural. O Radcliffe Brown deu mais relevo à centralidade do estudo da estrutura social,
Por isso, alguns autores falam de um estruturalismo inglês, do Radcliffe Brown, e do estruturalismo francês, do Claude Lévi-Strauss, que é o que a gente vai falar provavelmente no próximo episódio, que é o próximo capítulo aqui, para falar sobre o... Deixa eu ver se é isso mesmo. É o estruturalismo, que é mais complicadinho. Deixa eu ver aqui, ele faz uma comparação ainda, ele fala aqui da influência, né, do Durkheim, que também era francês, né? Então há essa distinção geográfica, né, entre uma antropologia mais britânica e uma mais francesa, mas para nós brasileiros a gente podemos, né, a gente pode pegar e usufruir das duas linhas e outras linhas também da antropologia e criar a nossa própria. Seguir os passos do Durkheim no tocante a explicar o fato social pelos fatos sociais, justamente vendo as instituições e suas funções como fatos sociais. Isto é, aqui na playlist de Sociologia você vai achar lá sobre o livro do Durkheim, As Regras do Método Sociológico, tem lá falando, estabelecendo o que é um fato social. É algo que é supra-individual, né, que existe independente dos indivíduos, é algo que é coercitivo, né, que se impõe sobre os indivíduos e que é generalizável, né, existe em todas. Daí a ideia de instituição ser considerada um fato social. Então, em qualquer sociedade que exista ou já existiu, sociedade humana, sempre existiu essa noção de vínculo familiar ou de parentesco. Não tem uma que não tenha alguma coisa, então passa a ser um fato social, né? Uma instituição com uma função bem específica. Deixa eu ver, não importa se a ação é ou não intencional, consciente ou inconsciente, mas ela seria sempre voltada para a obtenção de metas ou satisfação de necessidades, que é a ideia de função nesse caso. A função de qualquer atividade periódica, tal como a punição de um crime ou uma cerimônia fúnebre, é a parte que ela desempenha na vida social como um todo e, portanto, a contribuição que faz para a manutenção da continuidade estrutural. Aqui, por exemplo, nessa playlist de antropologia, não é essa específica desse aí, mas de antropologia no geral, tem lá o vídeo sobre o livro do Pedro Agostinho, né, o Quarupi, que trata disso, né, o Quarupi como um evento, né, uma cerimônia que é uma cerimônia fúnebre, mas que periodicamente acontece e reforça todos os laços presentes na aldeia, os casamentos, as trocas, né, os interrelacionamentos familiares, a união das tribos, do Xingu, tudo centrado no Quarupi de forma similar ao Kula, só que sem a questão da troca de objetos, especificamente. Tem aqui uma em conclusão que eu não deixei nada marcado, não devo ter destacado nada, porque na verdade já foi falado, né? Então é isso. Então esse foi, segundo o Luiz Gonzaga de Mello, o funcionalismo, né? A primeira grande linha ou teoria antropológica contemporânea, digamos assim, né? que não ficou obsoleta depois do primeiro momento de crítica e síntese, né? Depois passado o período do evolucionismo no século XIX, o funcionalismo foi a primeira teoria e que está vigente até hoje como teoria válida presente na antropologia. Bom, é isso. Próximo episódio a gente fala do estruturalismo. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, curtido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se não está inscrito, dar like no vídeo, comentar e compartilhar, né? Coloque comentários, né? Colocar comentários é muito legal porque o YouTube entende que tem pessoas interagindo com o vídeo, é o chamado engajamento. E aí o algoritmo vai começar a sugerir o vídeo para outras pessoas. Se você quiser, você pode ser membro do canal, clica em seja membro, também dê o like especial, que é o valeu, que é esse coraçãozinho com cifrão. Dê uma olhada no meu novo livro, aqui de novo vou colocar o card aqui, no final também vou colocar ele. E também dê uma olhada do Apoia-se, que é o primeiro link na descrição, né? Estamos comemorando um ano de Apoia-se. Seja um apoiador do canal, para que a gente possa pegar e continuar melhorando. Até o próximo vídeo.